ver a multidão, Jesus subiu ao monte como se fosse assentar. Seus discípulos se aproximaram e ele começou ali o Sermão do Monte. O Sermão do Monte é um sermão com muitos e belos ensinamentos para a nossa vida, mas eu quero destacar 3 deles. O verso 3 ao 6, ele diz assim: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados, plenitude da felicidade. Bem-aventurados não é só apenas um sinal de bem-estar pessoal, mas é um de bem-estar com Deus. Uma certeza de que em Deus nós podemos alcançar a plenitude da nossa felicidade. E nós só podemos alcançar isso como fruto de intimidade e relacionamento com Deus. Bem-aventurados humildes de espírito. Não é um relacionamento de condição financeira. A humildade aqui não está relacionada ao fato de você ter muitas ou poucas posses, mas é reconhecimento de que ser humano depende totalmente de Deus. É reconhecer que todas as estruturas criadas por seres humanos não podem nos sustentar. Humilde de espírito é reconhecimento de que nós dependemos de Deus, e sem Deus nós não somos nada. Ele também diz: bem-aventurados que choram. Não é chorar de dor ou chorar de tristeza, mas é um choro de fruto de arrependimento e lamento de pecados. Eu creio que este é o tempo, esse tempo que nós estamos passando, é momento de nós nos achegarmos a Deus, arrependermos dos nossos pecados, olhar para Cristo e falar: Senhor, tenha misericórdia de nós, perdoa dos nossos pecados. Muita gente tem perguntado: por que tudo isso está acontecendo? Por que essa pandemia está atingindo todo mundo? Eu acredito, e as Escrituras me confirmam isso. O pecado, quando entrou no mundo, abalou todas as estruturas, afetou a criação, afetou todo o ecossistema, afetou o nosso coração, o nosso pensamento, as nossas vontades, as nossas relações interpessoais, afetou as nossas relações familiares. Nos trouxe também o caos, as doenças, as guerras, fruto de um coração orgulhoso, tomado pelo pecado. Mas aqueles que choram são aqueles que se arrependem dos seus pecados. É um lamento por essa quebra de comunhão com Deus, desse afastamento. Nós podemos colocar a nossa vida diante de Deus, crendo que Ele enxuga as nossas lágrimas, quebrantando os nossos corações e arrependermos do nosso pecado. Eu creio que nós precisamos neste momento de arrependimento. O mundo precisa de arrependimento. Depois ele fala: bem-aventurados os mansos, porque herdarão o reino da terra. Os mansos não é um significado de uma pessoa tranquila, calma. Não. Os mansos são aqueles que buscam a vontade de Deus, são aqueles que seguem a agenda do reino, que se dobram a Deus. Uma coisa eu creio: quando a gente fala com muitas pessoas, e eu creio que hoje 100% delas falam: meus planos para 2020 foram frustrados, meus planos falharam, eu não sei mais o que eu vou fazer amanhã, porque a gente nem sabe mais como vai ser amanhã. Mas talvez Deus esteja mexendo na agenda da humanidade e principalmente na agenda da igreja. Um dos desafios que eu creio para este momento da igreja é aprender a ser igreja fora do templo. É aprender a ser igreja sendo impedido de se reunir no domingo. É aprender a ser igreja com uma vida missional, para fora, intencional,
buscando a vontade de Deus não só para a nossa vida, mas para todos aqueles que nos cercam. E seguir a agenda de Deus, seguir a agenda do reino, é levar os valores do reino, buscar agora a fazer o bem, a sermos representantes do reino de Deus, realmente sermos embaixadores de Cristo Jesus. A vontade de Deus é que nós agora cuidemos uns dos outros, é que nós agora buscamos a confiança na sua palavra, é que nós agora passamos a ser igreja que cuida uns dos outros, que reparte o pão, que se preocupa com as necessidades do próximo, que leva as boas novas do Evangelho para toda a sociedade. Este é o momento que nós precisamos fazer aquilo que Deus nos chamou, ser missionários, fazer missões, levar o Evangelho na vida e o Evangelho de Cristo. Mas ele também fala de fome e sede de justiça. Ele diz: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Fome e sede de justiça aqui ele não está atrelando a justiça social, por mais que nós precisamos buscar e exercer a justiça social, tanto na nossa comunidade, como também buscarmos políticas públicas eficientes que pratiquem a justiça social. Aqui ele está falando de busca de santidade, de anseio por uma vida reta diante de Deus, anseio por mudança de vida, mudança de prática e de costumes. É uma troca de valores do mundo pelo reino de Deus. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós passamos a ser parte do reino de Deus, e isso tem que mudar. E a gente precisa buscar em Deus para que Ele mude as nossas vontades, mude o nosso coração, mude os nossos sentimentos, mude as nossas ações e as nossas relações interpessoais. Então, buscar fome e sede de justiça é buscar a transformação na nossa vida, para que a cada dia mais nós possamos ser parecidos com Cristo. Se a gente aplicar esses 3 versículos na nossa vida, certamente vai nos ajudar a buscarmos o alvo de ser cada vez mais parecido com Cristo. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Você que chora, há consolo para a sua vida. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Que Deus abençoe você com esta pequena palavra. Que Deus abençoe. Graça e paz. Até a próxima, se assim Deus permitir.